Boa noite, irmãos. Nesta quarta-feira, nós estaremos estudando sobre a firmeza, ou seja, o perigo do afastamento da doutrina santa ou o perigo da apostasia. Eu gostaria de ler um texto que é uma introdução para a nossa meditação nesta quarta-feira. O texto é o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, irmãos meus, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não será em vão. Li, há algum tempo atrás, na revista Ultimato, um texto ou um editorial que falava sobre a firmeza. O tema era continue firme. Esse era o tema da revista. Tá? E havia uma afirmação do autor em que ele dizia: não haverá sobrevivência religiosa se não houver firmeza. Eu concordo plenamente com esta afirmação, porque é necessário firmeza para que haja sobrevivência religiosa. Firmeza é uma necessidade nos nossos tempos e principalmente no tempo tão difícil que nós estamos vivendo, onde se colocam tantas dúvidas sobre a fé, dúvidas sobre a soberania de Deus, dúvidas sobre a capacidade humana e tantas outras dúvidas, e muitas delas até sem uma resposta muito clara. Mas eu gostaria de dizer aqui que nós precisamos firmeza. Como introdução, lembrando do texto da revista Ultimato, de alguns anos atrás. E lá naquela revista havia algumas afirmações, e algumas que eu passo a colocar agora para os irmãos. Sem firmeza, nós não conseguimos resistir à pressão da carne. Sem firmeza, ninguém resiste à pressão do curso deste mundo. Sem firmeza, nós não podemos resistir e nem temos condições de resistir às tentações do inimigo, das nossas almas. Sem firmeza, nós não resistimos às provações, não resistimos às pressões. Sem firmeza, não há condição de resistir às circunstâncias difíceis. Sem a firmeza, nós não resistimos os acontecimentos atuais. Sem firmeza, nós não resistimos nem mesmo os lugares que nós frequentamos. Sem firmeza, não resistimos à dor, não resistimos à doença, não resistimos à morte, não resistimos à tristeza, não resistimos também à depressão, não resistimos o estresse do dia a dia. Sem firmeza, não é possível resistir o vazio que o ser humano muitas vezes se encontra. A solidão, a condição limitada do ser humano. É importante lembrar, irmãos, que a firmeza é necessária. É necessária porque sem a firmeza nós também não podemos resistir aos imprevistos, que são tantos. Os revés, que são tantos. Nós não conseguimos resistir à ruína. Nós não conseguimos resistir à indiferença alheia. Nós não conseguimos resistir o desamor, o ódio, a crise da adolescência, a crise da meia-idade, a crise da terceira idade. É impossível resistir sem firmeza. A falta do emprego, a falta do dinheiro, a falta da comida. Tudo isso é impossível de resistir sem a firmeza. Esta é a nossa introdução para o estudo desta noite. Através da história, nós conhecemos e temos visto que muitos prosseguiram, muitos abandonaram a caminhada cristã, outros andaram cambaleando e seguiram
mas um perigo que sempre rondou, sempre está à nossa volta, é o perigo da apostasia. A apostasia, ela é um dos mais graves perigos, um dos mais graves erros espirituais que a palavra de Deus assegura sobre isso. Aqueles que sem lei pecam, sem lei serão julgados, mas aqueles que se apostatam deixam a fé. Isso está em Romanos 2:12. Abandonam o Salvador. Suas vidas tornam-se piores que o primeiro estado, conforme Mateus 12:45. É muito mais difícil reconduzir tais pessoas a Cristo e à Igreja do que trazê-las pela primeira vez ao Evangelho. O que significa apostasia? Vamos verificar? Vamos deixar bem claro o que é apostasia. Apostasia, no sentido original do termo, é perder o equilíbrio. Perder o equilíbrio, separar-se do apoio da base. Apostasia é cair, deixar de estar de pé ou deixar de estar na posição vertical. A definição de apostasia também pode ser negar uma fé, negar uma doutrina diante de outras doutrinas. Apostasia é abandonar a atitude correta, abandonar a atitude certa, no sentido da palavra de Deus, no sentido escriturístico. Apostasia é muito mais grave. Apostasia é a insubordinação, rebeldia moral e espiritual, que conduz ao abandono, que conduz a deixar as convicções e praticar outras atitudes. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3:17, ele fala que é decair da firmeza, afastar-se dos santos preceitos, afastar-se dos ensinos, afastar-se dos ensinos da palavra de Deus. Em resumo, é isto. Ou seja, também podemos entender a apostasia como uma substituição ou troca a doutrina certa, revelada, por doutrinas falsas, humanas e erradas. E substituir e trocar é o grande perigo, é o que acontece muito. A Bíblia nos afirma na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, 3:17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, nós já estamos prevenidos. Acautelai-vos para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Então nós temos uma definição muito clara sobre a apostasia, que é um perigo antigo, muito antigo, mas está presente também nos nossos dias, a apostasia. Existiu no meio do povo de Deus, entre os hebreus, a apostasia dentro da casa de Israel. A Bíblia declara lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1 até verso 4, sobre aqueles que se afastaram nos tempos do Antigo Testamento. Então é um perigo muito antigo. Nos dias do apóstolo Paulo também, ele alertava aos irmãos, dizendo, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1. Então, nós temos aqui no primeiro ponto a questão da definição de apostasia e do perigo da apostasia. Neste ponto, nós veremos a questão do alerta, o alerta predito. A Bíblia declara, ora, o Espírito afirma,
expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. 1 Timóteo 4, 1, 2, 6 e 9. Nós somos sempre pegos de surpresa quando alguns fazem movimentos de abandono das doutrinas bíblicas por meio de alguma outra proposta, ou até mesmo do tempo, e acata aquilo que é apresentado como oportunidade ou uma nova verdade. Quanto mais vamos chegando para os últimos tempos, quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, mais prevenidos devemos estar quanto às falsas doutrinas, o falso evangelho, o Cristo falso, o Deus que não é o Deus verdadeiro, que nos é apresentado diariamente, é colocado diante de nós. Nós temos que estar alerta. A Bíblia manda, a Bíblia nos chama esta atenção. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, no final dos tempos, muitas pessoas se apostatariam, se afastariam, porque obedeceriam espíritos enganadores. Nós somos alertados hoje para verificarmos se procede de Deus. Se não procede de Deus aquela palavra, aquele evangelho, aquela proposta, aquela fé, para que nós possamos continuar firme, estar firmes e sempre firme. Quais são as causas, ou quais são algumas causas da apostasia? Nós vemos em primeiro lugar que é o falso ensino, ensinado como se fosse verdade, e é colocado para os outros diante das suas necessidades, para que esta falso ensino, essa falsa verdade atenderia à necessidade, à satisfação das pessoas em suas necessidades. Uma outra coisa, ou uma outra causa da apostasia é a paixão pelas comodidades. Há no mundo em que vivemos, no tempo que estamos vivendo, a questão do comodismo. As pessoas estão acomodadas, ou elas querem o seu bem-estar através de riquezas, através de outras coisas até, mas estão à procura do seu bem-estar. Não é proibido, não é pecado o bem-estar, mas não deve substituir a Deus. Não deve negligenciar a piedade pessoal, o amor fraternal, o amor às almas, o amor ao próximo. Se nós negligenciarmos isso, nós estaremos vivendo uma vida individualista, ou individualismo, isso causado pelo comodismo, pela procura do comodismo. Temos que tomar cuidado com isso. Outra causa da apostasia no nosso tempo é o mau testemunho religioso, difamação de Deus, difamação de Cristo, difamação da igreja. Muitas pessoas estão dando mau testemunhos e se chamando de cristãos e evangélicos. Eu sou é a palavra mais colocada, mas não vive. Não vive o evangelho, mas diz que faz parte do evangelho. Esta é uma das causas da apostasia no nosso tempo. Muitas pessoas se afastam, porque também isto é uma falta de convicção. A causa da apostasia é a falta de uma convicção sincera, que nós precisamos ter, que o homem precisa ter. É o interesse que tem sido colocado em primeiro lugar, né? O interesse pessoal, o interesse próprio, né? A outra causa da apostasia é a falta da conversão. E esse é o resumo desses pontos anteriores. A não conversão. A apostasia nunca é nunca é apresentado como um regenerado, né? Nem convertido, e sim de um mero profitente, de um admirador, de um entusiasta da religião, do conjunto, do coral, da escola dominical, da sociedade interna e de qualquer outra instituição, mas
que elas são todas boas, mas é preciso que haja conversão em primeiro lugar. Se não houver conversão, você pode fazer parte de qualquer sociedade interna de uma igreja, e até mesmo da igreja, você não será um cristão verdadeiro. Então, qual é a consequência de um apostata? Ou qual é a consequência da apostasia, de deixar de ser firme? Em primeiro lugar, ela piora a situação espiritual da pessoa, do apostata. Ele vai ficando sempre mais longe, mais afastado, e a sua fé vai enfraquecendo. Chega um ponto em que ele precisa ser atingido e buscado pela graça e pela misericórdia de Deus. A triste consequência é que também o inimigo da alma, das nossas almas, da alma do homem, o diabo, ele toma conta, ele se apodera. Também piora o estado moral do apostata. A apostasia vai diluindo as convicções, diluindo os padrões morais, e ele vai se afastando de Deus dia a dia. Vai para a perdição eterna, porque perde a referência, deixa de estar no equilíbrio, perde a base, deixa de estar vertical, ele se separa do apoio, ele cai e não continua de pé. Esta é a triste consequência de alguém que se afasta e deixa de permanecer. Esta é a triste consequência da apostasia. Então, concluindo, se nós perseverarmos, também Ele persevera conosco. Também com Ele nós reinaremos, diz o texto da palavra de Deus. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É a carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2. Então, Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, e jamais receberão, e ninguém os arrebatará da minha mão. João 10, 28. Então, irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos, num tempo tão difícil, continuar firme e não se afastar dos caminhos do Senhor, da verdade absoluta, da verdade que não é comprada com dinheiro, mas é comprada pela fé, e é a verdade que é revelada por Deus para as nossas vidas. Deus nos abençoe. Amém.